Seja bem-vindo ao curso de Java da Universidade XTI. Nesta aula, vamos instalar o Java e um editor de texto para você construir os seus programas em Java. Mas antes de tratar da instalação, vamos falar um pouco das edições da linguagem Java. A linguagem Java ela foi organizada em 3 grandes edições. A edição Standard Edition, que significa edição padrão, que é exatamente a edição da qual nós vamos tratar durante esse curso. Todas as outras edições de Java derivaram dessa edição padrão. Então, essa é a base da linguagem Java. Nós temos a edição EE, ou JEE, que é a edição empresarial. EE significa Enterprise Edition. E essa edição é utilizada para construir sites web, aplicações que se comunicam com bancos de dados, web services. E nós temos ainda a edição ME, que significa Micro Edition. Essa edição ela é utilizada para a construção de aplicativos para celulares, para tablets, ou seja, dispositivos mobile. Nós temos ainda outras edições da plataforma Java, como a edição Java Card, utilizada para construir soluções para smart cards, que foi exatamente a solução utilizada pela Visa. E nós temos ainda a edição Java TV, para construção de soluções para TV digital. No final dessa aula, nós teremos instalado esses 3 aplicativos. O Java, a documentação da linguagem Java e um editor de texto, que no caso escolhemos aqui o Notepad++. Mas onde é que podemos baixar o Java? Vocês podem digitar esse site, http://java.sam.com. Quando vocês digitarem esse endereço, vocês receberão este site. Essa página é a página principal de todas as edições da linguagem Java. Aqui vocês poderão fazer download do Java SE, Standard Edition, do Java EE, Enterprise Edition, do Java ME, Micro Edition, Java Card e Java TV. Como o foco dessa nossa aula e desse curso inteiro é trabalhar com o Java padrão, ou Java SE, então vocês podem clicar nesse download, Java SE, para ser direcionado para a página de download dessa edição do Java. Aqui nós temos, além do Java, também a documentação dessa linguagem, que vocês vão encontrar aqui embaixo. Java SE Documentation. Quando nós estamos falando de instalar o Java, na verdade, nós estamos falando em instalar o JDK. O que significa JDK? JDK é o Kit de Desenvolvimento Java, ou Java Development Kit. Nesse kit, nós vamos encontrar todos os aplicativos necessários para rodar programas em Java, construir programas, fazer debug, ou seja, corrigir erros ali, de programas em Java, além de exemplos de utilização dessa linguagem. Então, vocês podem clicar nesse botão, Java Download, e vocês serão direcionados para a página de download onde será
é necessário que vocês aceitem os termos da licença de uso do Java. O Java é gratuito, então vocês podem ficar tranquilos, né? E em seguida escolher a versão do Java para o seu computador. No meu caso específico, eu estou utilizando o sistema operacional Windows. Então eu vou fazer o download de uma dessas duas versões. Mas qual delas? Se eu estiver utilizando o Windows 64 bits, então eu vou fazer o download do Windows x64. Se eu estiver utilizando o Windows 32 bits, eu vou fazer o download do x86. Se você estiver utilizando o Linux, o Solaris, vocês podem escolher essas outras versões aqui. Caso você esteja utilizando um Apple, o Java já está instalado na sua máquina. Você não precisa fazer nenhum tipo de instalação adicional. Então, como é que eu descubro qual é o Windows que eu estou rodando? Então, eu posso entrar aqui em Meu Computador, clicar com o botão direito e entrar em Propriedades do computador. Aqui será apresentado um resumo, mostrando que eu estou utilizando o sistema operacional Windows e o meu processador é um processador de 32 bits. Está aqui, ó, tipo de sistema, sistema operacional 32 bits. Então, eu vou fazer o download exatamente desta versão do Java. Uma outra informação importante. Vejam aqui que nós temos JDK 7. Esse 7 indica a versão do Java. Se vocês encontrarem uma versão mais recente, sintam-se à vontade de baixar a nova versão. Então aqui eu posso fazer o download, né? Eu não preciso fazer esse download aqui porque já foi feito, mas vocês aguardem e façam o download completo. E depois de ter feito o download, vamos executar esse programa, o JDK 7, que é o resultado desse download. Vou dar um duplo clique nesse programa e permitir que ele seja instalado. É um programa simples, clique em Next. Aqui você verá os componentes que serão instalados. Habilite. Então, o primeiro componente são as ferramentas de desenvolvimento. Aqui nós temos os compiladores, as ferramentas de debug, né? Então, ela já vem habilitada. Essa segunda opção aqui são os demos e os samples. Aqui nós temos alguns exemplos de programas feitos em Java. Eu vou incluir essa funcionalidade. Nós temos aqui o código-fonte do Java e temos a JRE. O que é a JRE? JRE é a parte do Java que roda os programas feitos em Java. Então, o seu browser, seja ele um Internet Explorer, um Firefox, um Safari, ele está utilizando uma JRE para rodar programas feitos em Java direto no seu computador. Aqui embaixo nós temos o diretório onde o Java será instalado. Lembrando que quando eu digo Java, estou me referindo ao JDK, Kit de Desenvolvimento Java. Então, no nosso caso, ele vai estar sendo instalado dentro de Program Files, Java, JDK 1.7. Mas você pode alterar o diretório de instalação, caso você queira. Apesar de eu não aconselhar nesse momento. Vamos clicar em Next e aguardar a instalação. Pronto. Agora ele está apresentando uma outra tela solicitando a instalação da JRE. Vamos permitir, clicando aqui em Next, e aguardar também a instalação da JRE. Pronto. Concluímos a instalação. Agora pode clicar em Finish. Será aberto aqui uma página para você registrar
o seu JDK. Não é necessário fazer esse registro, então eu vou fechar essa janela. E pronto, nesse momento nós temos o Java instalado nessa máquina. Onde é que ele foi instalado? Dentro de C++, arquivos de programa, Java. Aqui dentro nós podemos ver o diretório de instalação do JDK e da nossa JRE. Então, dentro do nosso kit de desenvolvimento, nós temos tudo o que é necessário para você compilar os seus programas em Java. Aqui dentro do diretório bin é onde vamos encontrar os principais programas que vamos utilizar no decorrer desse curso. O programa Java, utilizado para rodar programas em Java, e o Javac, utilizado para construir, compilar os seus programas Java. Agora vamos ver se o sistema operacional reconheceu essa instalação, se ele reconhece aonde estão os nossos programas em Java. Para isso, nós vamos acessar o nosso prompt de comando. Vocês podem clicar em iniciar, prompt de comando, ou escrever aqui cmd. Isso no Windows, pessoal. Se você estiver trabalhando com Linux, então você terá outra ferramenta. Mas como nessa aula vamos apresentar a instalação no Windows, vamos continuar. Então, o prompt de comando, que é apresentado através dessa tela preta aqui para vocês, é onde nós vamos verificar se o Java foi instalado corretamente. No prompt de comandos, você pode fazer quase todas as operações disponíveis no seu sistema operacional. Então, eu posso navegar por diretórios, né? Eu posso listar o conteúdo de um diretório, eu poderia, por exemplo, limpar o conteúdo dessa tela, mas, por enquanto, vamos ver apenas os comandos necessários para a gente ver qual é a versão do Java que está instalado. Então, vamos executar aqui o comando Java. Como o nosso sistema operacional já reconheceu esse comando, então ele apresentou aqui as opções disponíveis nesse programa Java. Uma das opções é a opção "-version", ou "-version", que imprime a versão desse produto, a versão do Java. Então, eu vou rodar aqui agora novamente Java com aquela opção "-version". E aí a gente pode ver que a versão corrente do Java é a 1.7.0, que nós temos aqui a nossa JRE, ou Java Runtime Environment, também instalada, e o nosso Java Hotspot, que diz respeito a um aplicativo que nós vamos ver na próxima aula, na verdade, quando estivermos construindo o nosso primeiro programa em Java. Além disso, nós temos lá no nosso JDK, dentro do diretório bin, vários outros programas. Então, o programa que a gente viu funcionando ali é o programa Java. Mas como eu disse para você, nós vamos utilizar muito o programa Javac. Será que ele também já está funcionando no nosso prompt de comando? Então, vamos executar o programa Javac, ou Javac, de Java Compiler, e vamos ver. Então, qual é a mensagem que vocês estão vendo aqui? Javac não é reconhecido como um comando interno ou externo, um programa operável ou um arquivo em lotes. Isso aqui, pessoal, indica para você que o sistema operacional ainda não reconheceu aonde é que está esse programa. Como é que a gente vai fazer para que o sistema operacional reconheça esse programa também?
Vamos voltar aqui no nosso computador. Então, vou clicar com o botão direito em computador e entrar aqui em propriedades. Dentro das propriedades, nós temos a opção configurações avançadas do sistema. Podem clicar ali. E dentro dessas configurações avançadas, temos aqui variáveis de ambiente. Existe uma variável de ambiente chamada path. Então, vamos procurar essa variável aqui, path, que indica para o seu sistema operacional aonde estão os programas que você deseja executar aqui dentro do seu Windows. Então, dentro do meu Windows, eu quero executar quero poder executar todos esses programas aqui a partir do meu prompt de comando, sem precisar entrar dentro desse diretório. Então, para isso, eu vou pegar o endereço do diretório onde estão esses programas, que no meu caso aqui é C, Program Files, Java JDK 1.7, /bin. Vou copiar este endereço, né, e vou colocar dentro dessa variável de ambiente. Então, eu vou clicar nessa variável e no botão editar. Aqui dentro, nós vamos ter vários outros endereços que estão sendo disponibilizados para o sistema operacional reconhecer aonde estão os programas que você quer executar. No final desses endereços, nós vamos adicionar o endereço do diretório bin. Então, vocês vão colocar lá no final, depois do ponto e vírgula, esse endereço. Então, nós vamos ter essa string. Vou mostrar aqui para vocês como é que está isso aqui no meu computador. Então, no meu computador eu tinha uma série de outros endereços e no final eu coloquei o endereço do meu diretório bin. Certo? Agora, para concluir, eu vou clicar em OK. OK novamente. E OK. Vamos abrir novamente o nosso prompt de comando e digitar o programa JavaC. E Enter. Pronto. Agora, o nosso sistema operacional já está reconhecendo esse programa. Isso significa que na próxima aula, quando começarmos a escrever os nossos primeiros programas em Java, eu já vou poder compilar eles aqui no nosso computador. Um outro detalhe importante do nosso JDK. Dentro do nosso JDK, nós temos aqui alguns diretórios. Nós temos o diretório bin, que vocês já viram, é onde estão os programas utilizados para construir outros programas em Java. Nós temos um diretório DB, mas nós temos um diretório aqui muito interessante, que é o diretório demo. Nesse diretório, nós temos alguns exemplos utilizando Java. Vamos entrar aqui em applets.html. Aqui em applets.html, se vocês clicarem aqui em 3D Chemical Model, será apresentado um programa em Java. Só que para rodar esse programa, nós vamos precisar do Java Runtime Environment. Então, aqui em cima, como vocês viram, apareceu um pedido de instalação de um plugin e ele já reconheceu que existe o Java Runtime Environment para ser instalado. Então, vou clicar aqui em avançar e deixar que o Firefox conclua essa instalação.
É muito provável que se você estiver utilizando um outro browser, por exemplo, o Internet Explorer, ele já tenha feito a instalação para você. Vamos aqui permitir a instalação do nosso JRE. Aqui temos que a instalação do Java foi concluída. E aqui, concluir. E agora nós podemos ver um programa Java rodando aqui dentro do nosso browser. Esse programa, ele representa uma visualização de uma molécula em 3D. Vamos ver outros programas ainda. Por exemplo, um relógio feito em Java. Então, temos aqui um relógio. E existem ainda vários outros exemplos de utilização do Java. Eu vou entrar ali dentro do diretório JFC e entrar aqui em Swing Set, por exemplo. Aqui podemos ver outro exemplo Java que mostra aqui uma série de janelas, exemplos de botões, né? Exemplos aqui de animação, inclusive. Né? Aqui alguns combos, vamos procurar aqui o criador do Java, James Gosling. Então está aqui o criador do Java, um editor de texto. Então nós temos vários exemplos aqui utilizando a linguagem Java. Por fim, nós vamos agora instalar um editor de texto. Eu estou utilizando aqui um bloco de notas bem simples, né? Dentro do Linux, dentro do Mac, vocês têm outros editores de texto. E existem alguns editores de texto, nós chamamos aí de IDE, né? Que são verdadeiros ambientes de desenvolvimento que agilizam muito o processo, mas nós não vamos utilizar uma IDE por enquanto. Existem várias IDEs no mercado aí, o Eclipse, o NetBeans, né? Existem várias e depois, daqui a algumas aulas, nós vamos adotar uma dessas IDEs para continuar os nossos estudos. Mas, por enquanto, é muito importante que a gente faça os nossos primeiros programas em Java utilizando um editor de texto bem simples, para que você possa entender o porquê de cada coisa, para que você possa entender o que está realmente acontecendo. A formação da base de um profissional de TI, ou nesse caso, de um programador Java, que é o que você se tornará daqui a algumas aulas, é muito importante. Então, conhecer alguns dos detalhes dessa linguagem de programação logo no início vai fazer com que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, quando você estiver trabalhando no mercado de trabalho, você se destaque. Você saiba como resolver os problemas porque você conhece a base, você conhece o fundamento. Então, para esse início de curso, nós vamos adotar aqui o Notepad++, que é um editor de texto simples, mas que oferece alguns recursos ali que vão facilitar um pouquinho o seu aprendizado. Mas não vai fazer nenhum trabalho extra para você. Então, vocês podem entrar aqui em notepad++.org. Vou mostrar o endereço aqui um pouquinho maior. Então, está aqui. notepad++.org e entrem aqui em Download. Façam o download aqui do instalador. E no final vocês vão ter este instalador aqui.
Vou dar um duplo clique aqui nesse programa, permitir que ele seja instalado, escolha o idioma da sua preferência, né? No meu caso, eu vou escolher o português. E próximo, concordo com os termos de compromisso. Próximo, próximo e instalar. Vou criar aqui um ícone de atalho no meu desktop. E vamos permitir a instalação do Notepad++. É uma instalação muito rápida, já concluiu, e agora ele está abrindo esse editor aqui para a gente. Então, esse é o editor que nós vamos utilizar a partir da próxima aula. Na próxima aula, nós já vamos construir o nosso primeiro programa Java utilizando esse editor. Temos aqui agora o nosso editor de texto, o Java já está instalado. E agora, para finalizar, nós temos ainda a documentação do Java. Onde é que nós podemos baixar essa documentação? Lá no site onde foi feito o download do JDK, do seu kit de desenvolvimento, vocês têm também um link para fazer o download da documentação. Então, vocês podem clicar nesse link para fazer o download da documentação do JDK 7. No final, vocês terão aqui um zip. E, ao descompactar esse zip, será apresentado aqui um diretório contendo toda a documentação do JDK. O que eu vou fazer é simplesmente colocar essa documentação lá dentro do meu diretório do JDK para que eu possa, sempre que necessário, acessar essa documentação e mostrar para você o que é que estamos fazendo. Então, eu vou entrar aqui dentro de arquivos de programa, Java, JDK, e aqui dentro eu vou colocar esse diretório de documentação. Então, vou recortar e colar aqui dentro. Pronto. A instalação do nosso ambiente de desenvolvimento está concluída, né? Então, aqui dentro do meu JDK, agora eu tenho o meu diretório de documentação, o meu diretório bin com os meus programas para me apoiar no meu desenvolvimento Java, e o diretório que tem uma série de exemplos de programas feitos em Java. Na próxima aula, nós vamos fazer o nosso primeiro programa em Java. Espero você na próxima aula. Até lá, grande abraço!